Bom dia, galerinha, beleza? Eu espero que sim. Galerinha, nós vamos assistir um vídeo agora falando sobre a diversidade dos seres vivos, beleza? E logo depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês e, se vocês prestarem atenção, vão me responder. Show? Vamos interagir, pessoal. Depois do vídeo tem mais, belezinha? Perguntinha e interação com o professor Alex. Um abraço, assista o vídeo com atenção, responda as perguntas e vamos compartilhar conhecimento. Sempre. Um abraço, galerinha. Fica com Deus. Bom vídeo e bom estudo. Vambora, pessoal. Agora nós vamos estudar sobre seres vivos, classificação e nomenclatura. Tudo bem? Vamos lá. Como sabemos, nosso planeta conta com uma enorme biodiversidade, ou seja, formas de vida. Aprendemos que para ser considerado ser vivo, é necessário cumprir alguns critérios, como reproduzir-se, ser dotado de célula, a exceção é o vírus, realizar metabolismo e etc. Diante dessa diversidade de formas de vida, muito delas invisíveis a olho nu, os cientistas tiveram a preocupação de agrupá-los, pois assim torna-se mais fácil estudar suas características comuns e sua evolução. Faremos uma breve introdução à taxonomia, ramo dedicado exclusivamente ao estudo de classificação dos seres vivos. Essa introdução será fundamental para entendermos mais a fundo esse processo do universo de biodiversidade. Agora vocês imaginem só, um cientista Alex vai lá e encontra lá uma forma de vida diferente e chama essa forma de vida de, sei lá, de Cauane, tá? Aí, essa forma de vida diferente, chamada Cauane, outro cientista em outro local, eu estou no Brasil, outro cientista lá no Japão encontra uma forma de vida muito parecida com essa, né? E classifica lá por nome de, sei lá, um que já existe, javali, né? São duas espécies parecidas, né, com nome totalmente diferente. Para que isso não ocorresse, né, eles resolveram fazer, no caso, essa classificação. Aí a pergunta que coloco aqui é, por que classificar? Ó, em termos históricos, os cientistas sempre buscaram dar nome aos seres vivos, como eu falei antes. Porém, nunca seguiram os padrões, por exemplo, que eu dei antes, né? Sem padrões nenhum. Alguns critérios foram utilizados ao longo da história, como a presença ou ausência de sangue, ou o porte de determinado organismo e assim por diante. Até que se destacou o cientista conhecido como Linneu, e a partir de observações de semelhança entre os seres vivos, esse grande cientista, ele criou o critério de classificação. E nesse critério de classificação, ele especificou a espécie básica, a espécie como... Caraca, vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre a classificação dos seres vivos. Como vimos, a taxonomia é a ciência de identificação universal em que é possível organizar os seres vivos em categorias, desde as mais específicas até em grupos mais abrangentes. Agora nós vamos conhecer categorias modernas, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a espécie, um pouco sobre o gênero, sobre a família, sobre a ordem, a classe, o filo, o reino e o domínio. Beleza? Vamos começar então para a mais específica, que é a espécie, tá? Categoria mais específica. Os indivíduos são da mesma espécie quando possuem características típicas ausentes em outras espécies. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar, originando descendentes férteis em condições normais, naturais, tá bom, pessoal? Isso é importante, tá? Para ser da mesma espécie, quando eles cruzam, vão gerar também descendentes férteis, beleza? Depois a gente vai falar da exceçãozinha. Gênero. O gênero é a categoria mais abrangente do que a espécie, em que podemos encontrar reunidos diferentes espécies com semelhantes estruturas. Vocês vão perceber que quando vai descendo aqui, ó,
vai ficando cada vez menos específica, tá? E vai abrangendo mais espécies de uma só categoria aqui, tá? Família corresponde à reunião de diferentes gêneros. Então, olha só, olha como começou já a ficar já menos específico, né? Aqui, na espécie, para ser uma espécie, tinha que ter características diferentes, ausentes em outras espécies. Quando chegou no gênero, já começou a abranger mais, a 10 espécies que têm estruturas semelhantes. Quando chegou na família, eu já comecei a falar que corresponde à reunião de diferentes gêneros. Tá vendo? Agora eu vou para a ordem, ó. De uma forma mais abrangente, a ordem é o conjunto de famílias semelhantes. Ó como começou a ficar menos específico cada vez mais, ó. Classe, conjunto de ordens. Ó, filo, conjunto de classes. Reino, conjunto de filos. Tá vendo? Então a gente está colocando uma categoria sempre dentro da outra. E termina no domínio. O domínio é a categoria mais recente, mais ampla, correspondendo ao conjunto de reinos unidos. Todos eles unidos. Se a gente fosse colocar na verdade, a gente ia começar a denominar como domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quando a gente vai olhar uma espécie, normalmente, a gente vai estudar isso daqui a pouco, vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente sempre vai falar do gênero e da espécie na hora de fazer a nomenclatura. Isso a gente vai começar a falar da nomenclatura, mais específica. Mas de um modo geral, pessoal, é isso daí. Eu tenho espécie, gênero, família, ordem, classe, filho, reino e domínio. Tá? Um jeito legal de decorar a ordem disso daí é gravar essa palavra aqui, ó. Eu botei separado, mas seria uma palavra só. Quando eu decorei, quando a gente decora assim, ó, reficlofage. Reficlofage, que significa o quê? Re de reino, fi de filo, CL de classe, O de ordem, FA de família, G de gênero e E de espécie. Aí para decorar, para ficar um jeito fácil de decorar, um jeito didático de decorar, decore assim, igual eu decorei, ó. Reficlofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom, pessoal? Só faltou o domínio aqui, que seria, no caso aqui, na categoria mais ampla, que seria a última, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa nomenclatura, tá bom? E como identificar isso. Show? Vamos falar agora um pouco sobre os reinos, tá bom, pessoal? Bom, antigamente, ó, era comum dividir os seres vivos em animais e vegetais. Na atualidade, os seres são classificados em 5 grandes reinos, em ordem crescente de complexidade, ou seja, daquela forma mais dos seres estruturais mais simples até os mais complexos. Vamos fazer agora uma apresentação desses 5 reinos, tudo bem? Vamos começar com o menos complexo, tá? Que é o reino Monera. É composto de organismo unicelular, ou seja, de uma célula só, e procariontes. Isso significa que são seres estruturalmente muito simples. Algumas espécies desse reino são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto outros não. Nesse reino encontramos as bactérias, estruturas simples, né? As cianobactérias e as arqueobactérias. Os dois primeiros, as bactérias e as cianobactérias, pertencem ao reino bactéria. Já a última, a arqueobactéria, pertence ao domínio, no caso aqui, ó, pertence ao domínio bactéria, a bactéria e a cianobactéria. E a arqueobactérias pertence ao domínio arcádia, tá, pessoal? Agora a gente vai agora para o reino protista, tá? Que é um pouquinho mais complexo do que o reino Monera. Ó, é composto de seres unicelulares e eucariontes, tá? O outro era procariontes. Algumas espécies são capazes de produzir também o seu próprio alimento. Nessa categoria encontramos os protozoários e as algas unicelulares, voltando, as algas que têm uma célula só, tá? Aí depois vem para o reino fungi.
É composto tanto de seres unicelulares quanto pluricelulares. Todos eles são eucariontes, tá? Não temos procariontes no reino Fuji. Não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se nutrir de substâncias do meio onde eles se encontram, tá? Nesse reino encontra-se os fungos. Aí é fácil, né, pessoal? Ó, reino fungi, os fungos, tranquilão. Tranquilo de gravar isso daí. Reino plantário. É composto de organismos pluricelulares, ou seja, com mais de uma célula, e eucariontes. Estruturalmente mais complexo do que todos os outros que a gente viu até agora. Possui órgãos e tecido. São capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontra-se todos os vegetais, tá? Então aqui, plantae, todos os vegetais, fungi, os fungos, os protistas, reino protista. Nós temos os protozoários e as algas unicelulares. No reino Monera, nós temos as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Tranquilo? Agora a gente vai falar agora sobre o reino Animalia. Agora, pessoal, o reino Animalia, tá bom? O reino Animalia também é composto de organismos pluricelulares e eucariontes, parecido com o plantário. Assim como especialização de tecidos e órgãos. Não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontram-se os animais. Tranquilão, né? Nós nos encontramos nesse reino aí, no reino Animalia. Agora, a nomenclatura dos seres vivos, tá? Isso é tranquilão também, pessoal. O nome científico dos seres vivos é composto de duas palavras em latim. Por isso, essa nomenclatura é chamada de binomial. Isso serve para que os cientistas estudiosos de todo o mundo se entendam. Por isso foi importante criar uma classificação universal, tá? Assim que cada idioma possua um nome para designar, por exemplo, o gato doméstico. O gato doméstico em português é gato, e em inglês é cat, né? Os cientistas que falam em idiomas diferentes irão se referir à espécie como Felis catus, ou seja, o gato doméstico, Felis catus, para todo mundo, seja francês, inglês, português, italiano, é a mesma coisa. Para isso é importante, se eu colocar no artigo Felis catus, todo mundo vai saber que eu estou falando do gato doméstico. Para isso que serve essa classificação, entendeu? Para a gente falar a mesma língua. Mas em que consiste essa nomenclatura? Nós vamos falar isso agora, ó. Ela respeita 6 regras básicas e tem a ver com as categorias taxonômicas que acabamos de estudar, tá? Regra 1, regra 2 e regra 3. A regra 1, o nome das espécies deverá ser escrito em latim, sempre. Regra 2, serão sempre 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e a segunda a espécie, beleza? Regra 3, o gênero será sempre escrito com letra inicial maiúscula. Vamos voltar aqui de novo, para aqui, ó. Seria o gênero e a espécie do gato, beleza? Inicial com letra maiúscula, com letra minúscula, só faltou aqui estar em latim. Só faltou aqui estar em negrito, beleza? Vamos para quarta, quinta e sexta regra. Quarta regra. A segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula. A espécie é designada pela junção das 2 palavras, tá, pessoal? E não apenas pela segunda. Apesar de a última palavra ser da espécie, a espécie vai ser as 2 palavras, tá? O gênero e a espécie vão formar, no caso, o nome da espécie toda. A regra 5. Ambas as palavras deverão ser destacadas no texto. Pode ser negrito, pode ser sublinhado, pode ser itálico. Importa que elas têm que ser destacadas no texto, tá? E a regra 6 é uma exceção, caso o nome da espécie, ou seja, segunda palavra, homenageie alguém, ela poderá ser maiúscula. Espero que esteja sendo claro. Qualquer dúvida, é só falar comigo e muito obrigado. Até a próxima. Galerinha, agora que vocês já assistiram o vídeo maneiro pra caramba, entendeu? Vou lançar aqui agora algumas perguntas para vocês, tá?
vocês respondem porque nós vamos aprender juntos, belezinha? Fiquem com Deus e tô esperando vocês, hein? Vamos compartilhar informações. Um abraço.